Fala, Luiz Henrique Benfica. Fala, Silvio, beleza? Beleza. Certo? Silvio Benfica. Vou te fazer uma pergunta. Vamos lá. Provocação. Ver se eu tenho condições de responder. Então, vamos. Era bom nas perguntas, né? Tempo de repórter. Exercício. O Grêmio tem condição de reverter essa situação diante do Flamengo no Maracanã? Não tinha uma mais fácil? Chamar um gole de café Bruslan para ver se consigo me inspirar Vou aqui. tomar também. Quero ouvir essa resposta aí. Cara, olha só, só se o Flamengo, né? Eu sempre acredito no futebol gaúcho. Aí vale para Grêmio, vale para Inter, até me chamo de ingênuo de vez em quando, mas eu acredito, cara, porque é um jogo de futebol, né? Agora, objetivamente... Só te chama de ingênuo que ele não te conhece. Objetivamente, assim, o Flamengo teria que tá muito desfocado, muito desconcentrado, assim... Porque, tecnicamente, ele tem mais jogadores, tem mais recursos do que o Grêmio, né? Vai ter a volta do Gerson, vai ter 70 mil pessoas apoiando e tem 2 gols de vantagem. Quer dizer, olha o sacrifício. Imagina, você faz 2 gols no Flamengo, vamos supor, não tem condições de fazer 2 gols no Flamengo. Mas o risco do Grêmio sofrer um gol, pelo menos, né? Então, olha... Dificilmente o Flamengo deixa de marcar. Deixa de fazer é um time muito efetivo, muito efetivo. Agora eu vou dizer uma coisa, o Grêmio teria, na minha opinião, que mudar muito. Isso eu concordo contigo. O Renato já em determinado momento fez aquele esquema com 3 meias atrás do centroavante Soares, até que esgotou. Sim. Aí veio com os 3 zagueiros, talvez esteja esgotado. Claramente para mim nesse jogo pareceu isso, né? Porque tu joga com os 3 zagueiros e tu deixa de preencher melhor o meio campo, inclusive com qualidade de velocidade de alguns jogos. Exatamente. Eu até falei esses dias aí nos programas aí, o melhor Grêmio para mim desse ano é o Grêmio que ganhou do Atlético Paranaense lá em Curitiba. Sim. E ganhou do Cruzeiro pela Copa do Brasil. Aquele modelo tinha 3 zagueiros, mas não era o 3-5-2, né? Era o 5-4-1. Eram os 3 zagueiros, que até não lembro, acho que o Kahneman não jogou aquele dia, mas enfim, eram 3 zagueiros, 2 laterais, né? Sim. Que é uma linha de 5 na defesa. 4, 2 volantes, Vilhaçante 1, Carbajo, talvez, acho que o Mila jogou aquele dia. Naquele dia o Galdino jogou por um lado, o Bitelo estava preservado, lembra? Bitelo estava preservado e o Cuiabano. Sim. Esses eram os 4. E na frente o Vina, improvisado como centroavante. 5-4-1. Porque defensivamente é muito sólido e tinha um escape com o Cuiabano. Pois é. A jogada pelo lado do campo, a energia, e o Cuiabano ele tem uma coisa, cara. As pessoas percebem, mas às vezes não sei porquê. Ele aparece pelo lado do campo, obviamente, mas como centroavante, ele fez um gol como centroavante aqui. É verdade, mas também fez contra o Bahia como centroavante. Como centroavante. Eu só discordo de uma coisinha, quando tu diz que defensivamente é muito sólido. Já foi sólido, hoje não está sendo mais. O Grêmio sempre sofre gols com 3 zagueiros, jogando com 3 zagueiros. Não, mas quem sabe a falta de solidez seja pela ausência do Cuiabano. De alguém que marque. Olha o que fez o lateral direito do Flamengo. Aí é que eu quero dizer, é verdade, passou em campo. Aí é que eu quero dizer, falta neste movimento do Grêmio, seja lá com 3 zagueiros ou sem 3 zagueiros, que é a minha opinião nesse momento, para preencher mais o meio campo, do meio para frente, velocidade. Que é aquilo que o Renato fala isso. Que tem... talvez não no jogo todo ainda o Ferreirinha, mas que tem no Cuiabano, mas aí não é só a velocidade, é a força física, né? Para enfrentar um jogo como esse na arena, tinha que ter aquela força física do Cuiabano, só que o Renato está descartando. O que é? O Renato está arquivando? Não deu para entender, porque o Renato ele tem dado grandes demonstrações como treinador, né? Que o Renato recebe de elogios e totalmente merecidos no centro do país. Sim. Viu o que falou o Fernando Praz aí? Isso. Se fosse qualquer outro time, se fosse um time do centro do país, né, que estivesse como vice-líder do brasileiro, iam estar enchendo a bola. Por que não faz a mesma coisa com o Grêmio? Ou seja, o Renato merece os elogios, mas ele vacilou ontem. O Renato tem lá a sua teimosia. Ele vacilou. E precisa, na minha opinião, olha, a gente vai até a noite toda conversando isso com o nosso cafezinho aqui, na minha opinião, agora sem 3 zagueiros, melhorando esse preenchimento de meio campo e acima de tudo com saída em velocidade. Olha só, a gente é comentarista também, né? Aquele negócio que a gente é só repórter não existe. Não. Mas o Soares fica. Interessante isso.
Isso é importante. Mas também nesse jogo se observou, talvez por essas dificuldades, especialmente no segundo tempo, que era um solitário no ataque do Grêmio. E aí não por mais que seja o Soares, não consegue fazer, né, cara? E aí algo melhor. E aí talvez, quem sabe pro segundo jogo Ferreira já possa começar uma partida. Né? Sim. Porque a gente vê claramente o adversário se preocupa quando o Ferreira está em campo. E o Soares fica mais à vontade também, ele procura o Ferreira para jogar. Então talvez agora a permanência do Soares é uma coisa muito forte, muito boa pro Grêmio, né? Não, isso aí é como... Alguém falou ontem, o Grêmio ele fez a maior contratação do ano, o Soares, e agora recontratou o Soares. Eu diria que seria o segundo grande lance da administração, principalmente do Alberto Guerra. O primeiro foi trazer o Soares. E o segundo manter até o final do ano. Exatamente, recontratar o jogador que estava praticamente... Mas resta saber como é que o Soares vai se comportar. Eu acho que agora, né, chega desse papo aí de jogar quando quer. Né? Tanto que o Renato, que virou... nessa novela mexicana, como ele definia, que ele virou o roteirista, o produtor, o diretor, porque era só ele que falava, só ele que dava as informações, e antes do jogo deu informação de que ele fica até o final do ano. O Renato dizia, a partir do dia 2 de agosto é comigo, semana que vem não, é a partir de agora já, porque agora está definido que ele fica. E o que o Sampaoli falou a respeito do Soares, né? Diz que é um dos... É um orgulho, tipo assim, um orgulho para qualquer clube contar com um jogador desse tamanho, do Soares, né? E um orgulho para a competição. E você viu a transmissão da televisão, as declarações de amor que os narradores faziam, aquela coisa que a gente vê todos os dias nos jogos do Grêmio, quartas, domingos, eles não vêm com tanta frequência, paulistas e cariocas, e eles estão espantados, porque de fato o cara é superior, né? Joga muito, mas está prejudicado neste momento na sua movimentação, se o Renato não encontrar uma solução melhor, seja lá com 2 ou com 3 zagueiros. Soares, centroavante, lembrei de uma história aqui, Luiz Henrique. Nós dois estávamos lá, estádio Saint-Denis, na França, decisão da Copa do Mundo de 98, Brasil e França 3-0 ao natural, com 2 gols do Zidane. Mas especialmente aquele estádio mudo, a partir de 1 hora antes do jogo, quando saiu a notícia de que o Ronaldo Nazário não iria jogar. Lembra disso? Lembra das as reações dos jornalistas que estavam lá, né? Todo mundo correndo lá, achando que estivesse numa competição normal e que você tem acesso ao vestiário. Não, a gente fica numa posição muito alta e vivia dos relatos que vinham da CBF. E não tinha contato com ninguém. Não tinha contato. Eu liguei umas 30 vezes pro Fábio Koff, eu tinha o telefone dele, que era o chefe da delegação. Não atendia. Evidente que não ia atender naquela circunstância. Porque foi uma coisa assim, em cima da hora, né? A gente está ali, nós estávamos ao lado do narrador, né? A Copa do Mundo é diferente, o repórter não fica lá embaixo. E daqui a pouco a FIFA manda a escalação do Edmundo, né? Edmundo. Sem o Ronaldo. Que depois a gente foi saber que era o problema da convulsão. Há uns 2 anos eu participei de uma entrevista com o Bebeto. E o Bebeto me contou um negócio, contou na entrevista um negócio interessantíssimo, extraordinário, assim, porque ele disse que no momento em que deu a convulsão do Ronaldo, lá na concentração do Brasil, naquele hotel que a gente conheceu lá em Zoade La Ferrière, o Roberto Carlos saiu correndo nos corredores e entrou no quarto do Bebeto gritando: o Ronaldo tá morrendo, o Ronaldo tá morrendo. Olha que cena. O cara estava vindo naquele momento, né? Tem uma convulsão, né? Aí ele aparece para jogar e aí logo no primeiro momento, ou no comecinho do jogo, tem aquela disputa com o Barthez. Com o Barthez, o goleiro, né? Que caiu por cima dele. E aí parou tudo. E aí os jogadores ficaram mais apavorados. E ali a gente sentiu que dificilmente o Brasil seria campeão, né? Perfeito. Então era isso, Luiz Henrique. Que papo bom esse. Tá bom, vamos lá. A gente transitou, né? É bom conversar assim, né? O Grêmio em si, o que o Renato tem que fazer, do Soares pro Ronaldo Nazário. 2 grandes centroavantes. Viajamos no passado, mas de olho no presente. No presente. E no futuro, que tem uma agorizada aí chegando. Grande abraço, hein? Valeu, Silvio. Até a próxima. Bom café. Valeu. Lembrei de um detalhe aqui, cara. Deixa eu te contar sobre a chegada do Luan no Grêmio. O Luan tá chegando no Grêmio e eu lembrei do Renato Portaluppi. Tive um dia lá que eu fui escalado para fazer um treino do Grêmio, uma quinta ou uma sexta-feira, era um treino importante, ia jogar domingo. E aí a gente, no Olímpico, né, tinha aquele pátio onde os jogadores colocavam os carros
E a entrada do vestiário do Grêmio era muito próximo da entrada da sala de imprensa também. E a gente ficava por ali. E eu fui o repórter que cheguei antes. Cheguei primeiro, só eu estava ali naquele momento. Os jogadores já estavam todos no vestiário para o treino, só faltava um jogador. Quem? Renato Portaluppi, que chegou e eu estava perto da porta do vestiário. Ele veio em direção a mim e ele só disse assim: Benfica, olha só. Ele levantou os óculos assim. Chegando a festa. O que tu tá enxergando aí? Eu digo, nossa, que olheira isso aí. Esse sol parece estar pegando fogo, rapaz. E ele não falou mais nada. Ele entrou. 22 anos. Eu imaginei, era o Muribe, 22, campeão mundial. Eu imaginei o seguinte: ou dormiu muito pouco, ou não dormiu e chegou assim para treinar. Mas não foi nem a primeira e nem foi a última vez. Sim. O Renato era assim, era o rei da noite. Só o Espinosa para controlar o... Só o Espinosa. Só que depois, no campo, ele acabava resolvendo, né? Lembrei dessa história só por causa... É provocação. Só por causa da chegada do Luan.